Hoje nosso papo de bastidores é um papo de bastidores também diferente, porque eu vou conversar com ela que é vereadora em Natal, é doutora em Ciências Sociais, além de ser uma grande amiga, estudamos juntos, tivemos uma participação bem legal na base de pesquisa Estado e Políticas Públicas na UFRN. Vou conversar com ela, que é mãe de Gabriela, mãe de Maria Rita, de José e de Matheus. Divaneide Basílio. Obrigado, Diva, por você estar aqui. Eu que agradeço, tenho aí essa creche e estou muito feliz de estar aqui, reencontrar você, que é alguém que eu tenho muito carinho, muito respeito, admiração. E poder dialogar aqui também um pouco sobre a nossa vida, a nossa história. Eu gosto de fazer essa introdução falando de quem é nosso entrevistado, e hoje ela que é pedro-avelinense, né? Com muito orgulho, as raízes ainda estão lá, mas conta um pouco dessa história, Diva. Como você chegou em Natal? Como foi essa sua vinda de Pedro Avelino? Que é uma história de muitos de nós, a minha também é assim, né? Que a gente vem do interior. E como é essa história? A história do sertanejo, né? A história que se mistura, como você disse, todo mundo tem um pouquinho, né? Nós que somos assim potiguares, temos um pouquinho dessa mistura, né? A gente vive aqui em Natal com muitos costumes e muita forma de viver do interior. Isso não é à toa, né? Tem a ver com a vinda, né, da maioria das pessoas, ou de grande parte delas, do sertão, do interior de modo geral, mas eu venho lá do sertão central, aquela terra quente, quando o sol bate na pedra já reluz, mas também, apesar de todas as dificuldades, tem esse orgulho que você fala, né, que é da luta das pessoas, ou as que ficaram para continuar no lugar, ou as que saíram tentando também segurar a vida, né, e meu pai veio na frente. E aí ele virou operário, trouxe a minha mãe depois, nos trouxe, meus avós já vieram, teve uma época que morava todo mundo ali em Cangado, né? No Panatiz, aqui era minha casa, minha avó materna morava com a gente, do lado a casa do meu avô paterno, dos meus avós, né, paternos, os tios. Mas depois vão vindo os outros familiares. Mundo, Com essa história você foi crescendo, movimento de igreja, juventude, grupos de jovens, como é que foi isso também? Porque isso foi fundamental na sua carreira também, nesse seu conhecer político e tudo mais, né? Fundamental. Quando a gente começa a participar desses grupos, então a gente começa a perceber que a gente é um ser coletivo, né? Que a gente vive numa coletividade. E eu tive a chance de participar do grupo cultural do bairro, Arte Luz e Cor, Faz e Acontece, Arte C, todos esses grupos são do bairro. E hoje eu vejo minha filha participando dos grupos culturais, grupo de dança, da catequese, da pastoral do menor. E aquilo me traz a memória do que eu vivi. Eu também fico muito orgulhosa de vê-la mantendo esses laços, né? Tanto com a vizinhança, porque quando a gente vive nos grupos na comunidade, a gente fortalece os laços com quem vive na comunidade, né? Então acho que isso... E tem esse senso de pertencimento, né? Também. Identidade, eu acho que é uma coisa muito forte, é a nossa identidade. E ter participado desses grupos, principalmente de grupo pastoral, abriu meus olhos, né, para perceber também o meu papel social. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Padre Sabino, e foi na escola Walter Pereira, que era a escola que eu estudava lá no Santa Catarina, porque apesar dele ser de Mãe Luísa, mas ele tinha uma ação na cidade toda. E no final a gente foi fazer uma roda para encerrar, e eu perguntei: Padre Sabino, que horas vai ser a oração? Ele olhou para mim e disse: a gente passou o dia pensando em como melhorar a vida das pessoas, o cuidado com os excluídos, não foi? Eu disse: foi. Ele disse: quer uma oração melhor do que essa? Nós já passamos aqui o dia em oração. Então eu saí dali reflexiva, realmente não tem oração melhor que essa, né? E acho que esse olhar sobre o gesto concreto, o que é uma oração, o que é realmente a responsabilidade, a gente vai aprendendo na vivência mesmo, né? Padre Sabino ainda um dia, e essa história eu gosto muito de falar, porque antes das ciências sociais eu descobri o que era classes sociais com o Padre Sabino, porque numa roda também como essas, cada um se apresentando, ele perguntou
Divaneide, você é de onde? Aí eu fui dizendo, interior. Então você é rico ou é pobre? Você é do meu popular? Sou do meu popular. Então você é pobre. Eu disse, sou pobre. Então você não é rica. Se você é pobre, a nossa sociedade tem pobres e ricos, né? É dividida em classes sociais. Aí ali eu parei para pensar. E aí você é pobre por quê? Aí veio a pergunta, né? Aí eu, por quê, né? Aí naquele momento, eu disse, porque eu sou filha de agricultor. E seu pai é o quê? Operário. Por isso que eu tô aqui, porque era o encontro da pastoral operária e levou os filhos dos operários. E aí a gente começa a entender as injustiças sociais, a desigualdade. Foi ali. Então, na verdade, eu fui parar nas ciências sociais muito por causa dessas perguntas já com essa reflexão na cabeça. Com essa reflexão na cabeça. Além disso, você também tem, assim, hoje, inclusive, com o mandato que você tem, você é uma defensora, você é muito engajada na pauta dos direitos humanos. Como é nos dias atuais, com tanta intolerância, com tanta radicalidade, às vezes as pessoas não aceitando a opinião diversa, como é liderar, porque você ocupa um papel de liderança nesse aspecto, como é liderar num momento tão tenso como esse que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje? É desafiador, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo a oportunidade de fazer do nosso mandato um gesto concreto daquilo que a gente acredita, né? Perfeito. Aquela mesma reflexão que a gente tem feito, assim, a gente precisa de ter um mandato coletivo. A gente precisa que na universidade, os diretores de centro estejam defendendo a universidade, mas que eu esteja fazendo o mesmo lá na Câmara, e quando a gente se reúne lá na comunidade, que a gente faça o mesmo. Esse compromisso social de estar lá, mas sabendo qual é o meu lugar de origem e o que é que eu defendo, né, me faz entender que todos os dias aquelas agressões gratuitas, aquela intolerância, aquele ódio, eu tenho que fortalecer minha esperança, minha coragem, minha força. Eu acho que eu estou mais forte. Cada dia eu me sinto mais forte. Hoje uma pauta que também você está defendendo muito, está muito presente no seu mandato, é a questão da revisão do plano diretor. Conta um pouco pra gente como é que está essa revisão hoje na Câmara. A gente era para estar vivendo um processo de revisão do plano diretor, tranquila, gradual, porque a gente não revisa um plano assim a toque de caixa. É um plano que diz respeito da organização da cidade como um todo. A ida do prefeito à Câmara foi desastrosa. Ele faz um lobby, porque ele diz, eu gostaria que Natal verticalizasse, que tivesse... e mostrou imagens de prédios altos e comparou com outras cidades, falou que a orla é feia, que não se desenvolve, e jogou a culpa no plano diretor. Quando nós sabemos que o problema da cidade não ter investimentos é problema de gestão. As pessoas não querem vir numa orla para ver prédio, as pessoas querem vir na orla para ver paisagem, para perceber o mar. Da mesma forma que quem trabalha na praia, se um gestor diz, eu não aconselho que ninguém visite essa orla porque ela é degradada, porque ela é feia, eu estou dizendo, não vão lá comprar, né, das pessoas que trabalham lá na praia. Estou dizendo que não visite a orla, estou dizendo que eu quero outra orla. Então, eu não estou dizendo que eu quero também outro plano diretor, porque esse não contempla, e eu estou tirando a minha responsabilidade de gestor. Inclusive, tem áreas que não foram regulamentadas. Então, o plano diretor precisa de regulamentação. Não seria o caso de fazer discussões, por exemplo, a questão da regularização fundiária, tem uma série de outras questões, o trânsito, mobilidade, tem uma série de questões que são realmente que são importantes também, mas que acabam ficando nessa coisa de orla, verticaliza ou não. Me parece que há uma boa pressão aí, principalmente no mercado imobiliário, né, nesse sentido, né? Porque a discussão do trânsito, por exemplo, nós vivemos quase que um caos hoje na cidade. E a gente foge. Se você começa a falar que verticalizar e modernizar é a solução, então você vai tapeando, você cria uma fake news. Então a gente está vivendo a fake news do plano diretor, esconde o problema. E cadê? Você falou muito bem, a regularização fundiária. O documento, você tem a casa, tem o documento. Isso tem influência, inclusive, comercial, né?
impacto, né? Você vai vender o imóvel, não tem o documento, você vai ter dificuldade, quer dizer, tem uma série de fatores que... Uma cidade que não tem regularização fundiária, não, é uma cidade moderna e isso não é culpa do plano diretor. Nem da orla, né? Nem da orla, né? O prefeito falou que era um plano que estava sendo muito discutido com a sociedade. Está acontecendo isso? Tem um processo de discussão acontecendo, mas a gente, inclusive as 2 primeiras oficinas da Zona Norte, elas tiveram uma participação baixíssima e por isso foi solicitado que tivessem outras 2, então a prefeitura disse, fizemos 14 oficinas. Na verdade foram 12, porque essas 2 não dá para contar, se elas não funcionaram, teve uma baixa participação. A gente também chama a atenção que são praticamente as mesmas pessoas que têm participado de tudo. Então, alguém que está conduzindo o processo tem que entender que se esse formato não dá conta, se você faz uma oficina numa sexta-feira pela manhã, você vai ter uma série de pessoas que trabalham. Você teria que fazer oficinas em horários diferentes para que você contemplasse de fato a maior participação com prazo maior. Não dá para fazer algo que aconteceria em 7 meses, em 3 meses ou em 2 meses. Diva, uma última pergunta, o nosso tempo está acabando, mas rapidinho. Você é vereador há pouco tempo, você assumiu o mandato com a deputada Natália Bonavides assumindo o mandato na Câmara Federal e você assumiu o mandato, mas parece que você já é vereadora de vários mandatos, porque inclusive uma coisa interessante que o seu mandato fez foi tentar resgatar temas ou projetos de vereadores que passaram pela Câmara, vereadores de esquerda que passaram pela Câmara, é isso mesmo? Como é que tem se comportado isso? É isso, sabe? A gente está num momento em que tem até uma frase que a gente tem repetido, que ninguém solta a mão de ninguém, e a gente tem dito lá na Câmara que ninguém solta a pauta de ninguém, não dá para soltar a pauta de ninguém, que a gente está vivendo um tempo muito duro. E tudo que a gente conquistou está sob risco, então não dá para eu seguir lá sem recuperar o que Mineiro deixou de legado sobre a cidade. Agora nós estamos aí em diálogo para debater região metropolitana e plano diretor. Não dá para fazer isso sem ter Geórgia como referência. Recentemente a gente fez um diálogo sobre defesa e proteção dos animais e também a Comenda Emanuel Bezerra, que é um legado ali de Sandro Pimentel. Natália Bonavides tem uma série de projetos dela que a gente subscreveu, assim como a gente subscreveu de Hugo Manso. Não adianta a gente apresentar coisas novas com a nossa marca sem lembrar que a nossa marca só tem sentido porque alguém veio antes e abriu o caminho para a gente. Mas a gente precisa também apresentar a nossa marca, e a nossa marca é a marca de todo mundo junto, é todas as bandeiras. Hoje eu e Lucena conseguimos dialogar bastante sobre nossa posição na casa e a gente não tem problema nenhum, né, nas votações, a gente se articula muito bem, cada um tem a sua identidade. Eu trago a identidade das mulheres negras, que a gente não tinha esse debate antes na Câmara e hoje a gente tem. Tenho uma identidade por causa dos meus filhos, muitas pautas, pauta de adoção, pauta de pessoa com deficiência, que tradicionalmente a gente não tinha se debruçado antes sobre isso e hoje eu me vejo inserida em diversas outras bandeiras que tem só ampliado e tem feito desse mandato um mandato realmente coletivo. Eu acho que esse é o sentido da gente ocupar ali e de fazer sentido, inclusive, estar ali. Muito legal. Diva, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Você é a primeira detentora de mandato que senta aqui no Papo de Bastidores para bater esse papo e dizer a você que está aí que fique ligado. Esse papo também vai estar no YouTube, no nosso Papo de Bastidores. Siga nossas redes sociais e sábado que vem a gente está de volta. Obrigado, Diva. Eu que agradeço, total gratidão, inclusive porque os mandatos só funcionam pelo papo de bastidores, porque a gente tem que ir nas comunidades, bater esse papo com o povo para poder saber se a gente está no caminho certo e poder votar em coisas que realmente interessam a população. Viva o papo de bastidores! Valeu, é isso aí. Até mais!